Olá, olá, olá! Priscilane na área. Deixa eu trazer meu microfone aqui perto para falar dela, que é a temida, a cabulosa, a CAF. Então, para quem não sabe, eu tenho um curso específico aí de redação para a CAF e hoje o filho me pediu aí a correção em vídeo e eu falei, vou levar lá para o YouTube só para ajudar a galera que vai fazer essa prova e tem dificuldade. Gente, alguns pontos principais sobre a CAF que você tem que ter atenção. Não escrever modelo Enem, jamais trazer corpo social, sociedade tupiniquim, modelos prontos de redação, jamais. Segundo aspecto, não trazer alusões genéricas, então aquelas alusões coringas que se encaixam em qualquer tema, não faça isso. Tenha muito cuidado para que as alusões elas conversem, né, diretamente tanto com o argumento quanto com o tema e os argumentos. Não faça proposta de intervenção. Então, se você quer apresentar uma perspectiva futura lá na conclusão, você pode? Pode, mas não tem essa obrigatoriedade de trazer os 5 elementos, de trazer o agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento como tem no Enem. E não se esqueça de fazer o título, tá bom? Então, se alguém aí quiser ser meu filho, eu tenho um curso específico de redação para a CAF e as correções, olha que lindo esse sol me iluminando, e as correções são feitas especialmente por mim. Não tenho monitores, professores contratados, nada disso. Eu sou a única corretora da plataforma. Então, vamos lá comigo. A proposta era sobre olha só, gente, melhor prof de todas, mas esse fio é um fio amado mesmo, hein? Então, olha só, a proposta era sobre a importância da valorização do SUS. Lembrem-se, né, de sempre fazer aí o planejamento do seu texto. O que eu penso sobre isso? Por que eu penso isso? E aí, a resposta a essa pergunta vai constituir os seus argumentos. Aqui no canal tem um vídeo em que eu explico como escrever uma redação quando tiver a palavra importância no tema. Como escrever a redação. Basicamente, gente, vocês precisam primeiro enaltecer essa importância e depois problematizar, dizer que isso não acontece de maneira efetiva, que isso não acontece na prática e por aí vai, tudo bem? Então, tem aí um vídeo no meu canal que eu ensino aí se o tema de redação for a importância. Então, vamos lá. SUS, o promovedor de igualdade e dignidade. Então, talvez seria, né, SUS, 2 pontos, promotor, eu acho que ficaria melhor, esse promovedor, meu filho, eu acho que ficaria melhor assim, a igualdade e dignidade são decorrentes do SUS, são responsabilidade do SUS, então vamos pensar em um título para o seu texto. Depois no final da correção eu vejo algo que se encaixa aí certinho ao que você colocou. Não sei se esse promovedor, acho que não, tá? Sistema Único de Saúde, SUS, é o nome do Programa Público de Saúde que promove a justiça social com atendimento a todos os indivíduos, visto como referência mundial de saúde, porém atualmente está em declínio por não ser valorizado corretamente. Nesse sentido, é necessário entender a importância do SUS e de sua valorização, e também os impactos da desregulação da saúde e bem-estar social, quando esse fabuloso sistema de saúde não funciona corretamente. Beleza, deixa eu colocar aqui a minha cara junto, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Olha só, aqui você precisa contextualizar o tema de uma maneira mais efetiva, porque ficou confuso. Então, primeiro você fala dos aspectos positivos e depois você traz o entretanto, um porém, um contudo, um todavia, tá? Então, você poderia ter colocado assim, ó, no Brasil, daí você já traz para a realidade, né? O Sistema Único de Saúde é um programa público que promove, daqui escrevi errado, a justiça
social, piriri, pororó, piriri, pororó. Porém, ponto, entendeu? Ó, porém, mesmo com toda a sua importância para a promoção de saúde e qualidade de vida. Agora você vai trazer a sua tese. Não é valorizado da forma como deveria, o que enseja, o que causa, o que deixa evidente, entendeu? Entendeu que você se detém um pouco mais no tema, você fala um pouco mais no tema, sempre trazendo para a realidade brasileira, tudo bem? Beleza. Em primeiro plano, é necessário entender a utilidade e importância do SUS na sociedade brasileira. Ó, se você fez o seguinte planejamento, vamos pensar assim, ó, a importância, esse é o tema, né? De valorização do SUS. Se o tema era esse, qual é a sua tese? A sua tese é que ele não é valorizado. Você poderia ter colocado isso, não é? O SUS não é valorizado. Por que que ele não é valorizado? Por que que ele não é valorizado? Então aqui você poderia colocar, porque há um estigma social, um preconceito das pessoas de usarem o Sistema Único de Saúde, há aquela ideia, né, de que o SUS ele não serve para nada, de que os piores profissionais estão no SUS, de que no SUS é tudo sucateado, é tudo sujo. Por que que ele não é valorizado? Porque há constantes fake news e propagação de notícias falsas relacionadas ao sistema de vacinação, ao atendimento no SUS, e isso faz com que ele não seja bem visto por parte da sociedade. Você poderia ter falado da questão dos investimentos, né? Que há essa falta de valorização financeira do poder público, então há uma negligência do poder público, há uma omissão do poder público nesse sentido, tá? Então, é algo nessa perspectiva. Por isso, gente, que é fundamental que vocês façam esse planejamento do seu texto, porque se você não faz o planejamento do seu texto, você não traz os argumentos que conversem com isso. Então, olha só. Em que medida, né? Vamos pensar aqui, ó, em que medida você entender a importância do SUS é fundamental para comprovar que ele não é valorizado, entendeu? Em que medida isso é importante? Então, olha lá, sob essa ótica, esse programa tem marcos históricos de combate a sérias doenças em prol do benefício social, entre eles a sua campanha exemplar de vacinação, que já erradicou a poliomielite e a varíola, por ser uma vacinação igualitária e gratuita, atendendo desde os centros urbanos a aldeias indígenas remotas e de difícil acesso. Isto é, o Brasil que conhecemos, lembre-se de que na CAF você não deve escrever em primeira pessoa, então sempre de maneira impessoal, o Brasil conhecido atualmente é fruto também desse admirável programa de saúde que, funcionando e valorizado corretamente, traz dignidade e saúde a todos. Logo, é nítido a relevância do SUS para o desenvolvimento social e a necessidade governamental de valorizá-lo. Entendeu? Então, olha só. O que eu quero te dizer com esse parágrafo? Você escreveu bem, tem alguns pontos, né, principalmente de pontuação e de articulação que você poderia ter feito aí no seu texto, mas o problema principal do seu parágrafo é justamente a falta de atendimento ao tema, no sentido de trazer o seu posicionamento. Eu quero que você diga para mim se o SUS é valorizado. Então, volta lá naquele vídeo que eu explico sobre a importância de valorizar, né? O que escrever quando a proposta tiver a palavra importância. Então, volta lá naquela redação que você vai perceber que quando tiver essa palavra no seu texto, não é que você tenha que escrever um parágrafo inteiro falando da importância. Não. Significa que você tem que falar dessa importância em algum momento, especialmente aí na introdução,
você traz aí essa importância, você reitera essa importância, mas porém, contudo, entretanto, todavia, você deve reiterar que isso não é efetivo, que isso não ocorre da maneira como deveria, que a situação, enfim, é caótica. Então, o problema desse seu parágrafo é justamente que você fala da importância, mas a banca não queria isso, a banca não quer que você fale da importância, a banca quer que você fale do quê? Da valorização. O SUS, ele é valorizado? O que você acha? A partir do seu conhecimento de mundo, daquilo que você domina, o que você acha? O SUS é valorizado, sim ou não? Ademais, convém pontuar que as consequências do mau funcionamento do SUS, já que o atual cenário do programa é de calamidade e declínio, pois não é valorizado. Os desvios financeiros para esse programa são de 4,5 bilhões de reais, segundo a Associação Médica Goiana. Olha lá, por que não é em maiúsculo? Por que você não colocou em letra maiúscula? Ou seja, é impossível manter o funcionamento adequado desse programa que atende 80% da população brasileira, visto que 1/3 da população brasileira, e aí olha lá a repetição, vive abaixo da linha de pobreza, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá, então olha lá, você me trouxe vários dados aqui, ó. Você me trouxe a questão de 80% da população, você trouxe dados do IBGE e você trouxe dados da Associação Médica Goiana. Mas em que medida tudo isso comprova que não há essa valorização do SUS? Em que medida tudo isso que você escreve comprova isso? Então é nesse sentido que você tem que ter atenção, sabe? Então aproveito aqui para elogiar você pelo seu desempenho, elogiar você porque você saiu desse modelo engessado do Enem, você está conseguindo escrever com maior autoria, com mais posicionamento, mas você tem que ter esse cuidado com o tema, você tem que ter essa atenção de fazer aquele planejamento e dizer, não, olha, no primeiro parágrafo eu vou escrever isso, no segundo parágrafo eu vou escrever aquilo e assim sucessivamente. Assim, mortes em hospitais e fila de espera são frequentes no Brasil. Acarretando, o verbo acarretar no sentido de culminar, ele não é regido por preposição. Não é regido por preposição. Um cenário de terror à população, tudo isso por não valorizar o SUS. Quem que não valoriza o SUS? Entendeu? Então, o tempo todo você precisa voltar. Então, qual é as consequências? Então, sei lá, né? Então, vamos supor que você quisesse falar das consequências disso. Então, olha... Ademais, é fato que a falta de valorização no SUS corrobora para uma série de consequências sociais. Dentre elas, destaca-se o número exacerbado de vítimas que piriri, pororó, pururu. Entendeu? Então, é nesse sentido que você tem que rever a argumentação. É indubitável, portanto, que as autoridades regulem e coloquem o SUS em funcionamento estável com urgência. Errado isso aqui, pois o Brasil depende altamente desse sistema em funcionamento adequado para que continue salvando vidas e protegendo as sociedades de doenças sem aglomerações em mortes em hospitais, como atualmente é. Cuidado aí com o uso do atualmente, atual. Percebi que você repetiu bastante isso. Assim, esse sistema voltará a ser valorizado e respeitado e se consolidará uma sociedade mais igualitária e segura. Cuidado com a conclusão, cuidado com a utopia de você trazer aí uma vida feliz que todo mundo está vivendo uma vida extremamente maravilhosa. Isso não vai acontecer, então tem que ter esse cuidado para não trazer utopia na redação. Tem que ter o cuidado também para não repetir conectivos, então eu quero que você faça aí uma leitura atenta aí do seu texto antes de passá-lo na versão definitiva e cuide para ver se você não trouxe conectivos repetidos. A conclusão você pode fazer da seguinte maneira, você pode fazer uma síntese daquilo que você escreveu. Então, você pode fazer uma conclusão minúscula, bem pequenininha, porque no máximo é em 4 linhas. Então, você pode colocar assim, ó, portanto, é fato que a falta de valorização do SUS acarreta problemas graves
na sociedade, seja por isso ou por aquilo, não haverá mudanças significativas se o SUS não receber o valor que merece, entendeu? Então é como se fosse uma repetição aí daquilo que você escreveu. Pensando em tudo que você fez no texto, você poderia ter colocado um título relacionado assim, ó. SUS, dois pontos. Tão importante e, ao mesmo tempo, negligenciado. Não gostei. Vamos pensar. Não gostei desse tão importante. Poderia ser algo assim, ó. SUS, dois pontos. A negligência que mata. E aí você traria no texto argumentos que comprovem, enfim, que essa negligência do poder público, que essa omissão do poder público inviabiliza que as pessoas sobrevivam, entendeu? Então eu vou dar a nota de redação, da redação para esse aluno, a nota vai ser individual. Se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, acesse o profaprisatera.com.br, eu tenho um curso específico para CAF e tenho também um pacote apenas de planos de redação, de correção de redação. Bora escrever então? Vamos, meu filho, corre!